Olá pessoal, bom dia! Estamos iniciando mais uma nova segunda-feira e a aula de hoje, é a continuidade do que nós vimos na anterior. Na anterior nós falamos sobre livros, a importância dos livros, como eles são produzidos, o que é ser um demiurgo, o que é um espaço, o que é o tempo, enfim, os elementos que compõem aí a produção literária. Agora nós vamos falar sobre algo ainda maior, que é justamente a própria língua portuguesa. A nossa língua, como vocês conhecem, ela veio de Portugal. Ela é uma língua europeia que foi abrasileirada. Só que essa língua no mundo possui um órgão gerenciador, que nós chamamos de CPLP. O que é CPLP? Comunidade de Países de Língua Portuguesa, formada por 9 países em diversos continentes. São eles: nós temos Portugal, Brasil, nós temos também o asiático Timor-Leste e 6 países africanos que falam a nossa língua. São Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, aí nós temos Guiné-Bissau e Guiné Equatorial. Lembrando que no mundo há atualmente, segundo dados da ONU, quase 300 milhões de falantes. Porém, é no Brasil que a língua portuguesa ganha destaque. Porque só no nosso país, 212 milhões de pessoas falam esta língua. A língua de Camões, a língua que tanto encantou Fernando Pessoa. Então, falar sobre isso é um pouquinho mais complexo e vão exigir várias aulas. Mas, em suma, para nós começarmos a entender, a CPLP tem uma gigantesca obrigação. É um órgão internacional com sede em Portugal, como nós vamos ver no vídeo que está aqui atrás, tá? E tem a sua sede, como já disse, no país lusitano, e foi fundada em 1996. Uma das prioridades é tentar unificar a língua portuguesa pelo mundo. Porque hoje nós não temos apenas uma língua portuguesa, nós temos duas. Uma falada pelo Brasil e outra falada pelos outros 8 países, que seguem então Portugal. Se você olhar hoje no Google, procurar em vários outros sites de busca, você verá que há 11 países que falam a língua portuguesa. E vai fazer a seguinte pergunta para mim: Carlos, você está falando que são 9 países, mas tem 11. Macau e Goa. Por que eles não estão inseridos na CPLP? Porque a CPLP só considera os países cuja Constituição tenha como língua oficial o português. Macau e Goa não possuem essa informação em seus documentos oficiais. Portanto, não é a língua oficial daqueles países. Agora vamos conhecer um pouquinho desse órgão internacional, que eu acho que é importantíssimo para que você saiba que enquanto estamos aqui estudando, há no mundo um órgão se preocupando com a nossa língua, ditando inclusive propostas para essa aproximação. Por isso nós passamos por uma última reforma na década passada. Essa reforma veio proposital, para tentar aproximar inclusive o sentido das palavras, o sentido e a escrita também. Olhem comigo agora o vídeo que nós temos sobre a CPLP. Olha que interessante. Vocês viram, esse é o vídeo institucional da CPLP. Nós não podemos esquecer que no dia 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, portanto, nós escrevemos em português, né? Esse é o fundamento desse vídeo. É mostrar para vocês que a língua é muito maior do que a gente possa imaginar. Aliás,
alguns escritores que até brincam, né? Antigamente a língua perpassava por diversos continentes. Hoje podemos dizer que a gente está numa uma aldeia globalizada em que todos, ou a sua maioria, falantes do português possam se comunicar por meio dos instrumentos tecnológicos. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês aí se antenassem, que é importantíssimo, pessoal, o trabalho da CPLP é incansável. Vou dar um exemplo para vocês curioso. Quando estive em Portugal, eu me assustei com diversas situações, principalmente do idioma. Vamos dar um exemplo aqui para você. Ó, a palavra fato. F-A-T-O. Fato. No Brasil significa uma notícia, uma informação, uma ocorrência, né? Esta mesma palavra, dita em Portugal, significa terno, roupa. Lá, a palavra que exprime tudo aquilo que representa no Brasil, que eu acabei de falar, é facto. F-A-C-T-O. Por conta da consoante C, que está no meio da palavra fato, muda-se totalmente o sentido. Então, é uma das inúmeras situações que a gente acaba encontrando na leitura de diversos textos. Olha para você ter uma ideia, as novelas brasileiras são as mais veiculadas em quase todo mundo, tá? Em Portugal não seria diferente. Eles nos assistem praticamente em quase todos os canais. Hoje é a SIC, que a SIC seria o quê? O Sistema Internacional de Comunicação de Portugal. É uma afiliada ou uma associada da Rede Globo Televisão. Então toda novela que está passando aqui em português, todo texto que sai daqui, criado pelos nossos novelistas, pelos nossos autores, eles são transmitidos praticamente ao vivo, em tempo real, em Portugal. Então o povo lusitano assiste às nossas produções. Só que o que acontece? Eles nos entendem. As nossas gírias já foram incorporadas à rotina deles. Não é só em Portugal. Praticamente a África inteira que fala português também tem como prioridade as nossas produções. Aquilo que a gente tem tanto em cinema, quanto na arte, quanto na TV. Só que uma coisa engraçada, quando fizeram a transmissão de uma novela portuguesa aqui no Brasil via Rede Bandeirantes de televisão, a gente teve que fazer a dublagem, porque nós não compreendemos a fala devido ao sotaque, e as expressões que eles usam são muito diferentes das nossas. O outro exemplo, no Brasil, banheiro, lá é casa de banho, né? Aí você vai falar, aqui é pimenta, lá é molho, é molho que a gente pode dizer de picante. Então, coisas pequenas que possam causar estranhezas. Fora as palavras, há a questão também dos costumes. Eu me lembro de uma situação, achei até engraçado. Eu estava comprando um tipo de um casaquinho para dar de presente, para dar aqui para uma pessoa aqui no Brasil, e de repente, o que eu percebi? A moça muito simpática me atendendo, tal, né? Super gentil, e de repente, que a gente tem muito costume aqui no Brasil, eu perguntei o nome dela, da vendedora. A moça me deu uma olhada assim, estranha, e me deixou sozinho. E foi e falou com outro rapaz da loja, alguma coisa que eu imaginei o que fosse, e o rapaz veio me atender e continuou até o término. Eu não tinha entendido aquela situação. O porquê que aquela vendedora havia terminado de me atender, e por que ela tinha sido substituída por um rapaz. Quando eu cheguei em casa, eu comentei o fato na inocência com minha mãe, né, lá em Lisboa. Mãe, o que aconteceu, né? Porque eu achei muito estranho. Aí a minha mãe falou, é óbvio que ela fez isso. Você, sem ter a mínima noção, acabou que cantando a pessoa. Isso aí no gírico, tá? Na verdade, eu havia paquerado a vendedora sem que soubesse. Não existia qualquer sentimento em mim que tivesse conexão com isso. Mas
o costume é muito diferente. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar falando um pouco mais de Portugal. Os seus autores principalmente, tá? Que são maravilhosos. Nós temos aqui, ó, Camões, nós temos Camilo Castelo Branco, nós temos Fernando Pessoa e tantos outros que povoam e povoaram e povoarão para sempre o imaginário da literatura brasileira, portuguesa e mundial. Tá bom, pessoal? Como tarefa, peço apenas o seguinte, que vocês façam uma pesquisa no caderno, dizendo para mim o seguinte: quais são os países que falam a língua portuguesa e qual é hoje o índice de alfabetismo desses países. Quem quiser poderá fazer diretamente pela internet e me encaminhar para o seguinte e-mail: professorcarlosmota@yahoo.com.br. Assim que eu for recebendo, eu vou direcionando para vocês os resultados. Então, bom dia para vocês e até a próxima aula. Um grande beijo, gente. Tchau!